Como vai? Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus sobre a história da redenção. E veremos hoje sobre Salomão, a sua coroação. E agradecemos a Deus por esses registros aqui em sua palavra. Você já pensou, já analisou a sua vida? E você crê na soberania de Deus? Você crê na graça de Deus e já experimentou isso em sua vida? E também você reconhece a sua limitação? Vamos estudar um pouco sobre Salomão, esse filho de Davi, que agora vai ser ou se torna o rei de Israel. Quando nós prestamos atenção e olhamos para a tradição protestante, nós temos assim a impressão ou o costume de endeusar os principais personagens bíblicos e chamamos de heróis, muitas vezes. Heróis é uma expressão que aparece no título da carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 2. E o título, ele diz heróis, da fé. E nós comumente chamamos assim e ficamos imaginando esses heróis como grandes homens, quase deuses. Muitas pessoas podem pensar assim. Mas esse título Heróis, ou Galeria dos Heróis da Fé, isso aí não está no original bíblico. Foi feita uma divisão ali, porque o texto é inteiro. E quando se traduziu a Bíblia, colocaram esses títulos para talvez um melhor estudo, melhor compreensão, mas esses títulos não constam do original, da palavra. Por isso, muitas vezes nós, erradamente, queremos colocar esses personagens bíblicos, endeusar, e muitos até, muitas vezes, querem adorar, mas esses títulos não fazem parte do texto sagrado. Mas a Bíblia, a palavra sagrada, a Escritura, ela é transparente em relação a esses personagens. E não foi por serem perfeitos que Deus os usou. Não. A própria fé que os caracterizou é um dom de Deus. Foi dada por Deus. E o chamado divino para esses homens e mulheres teve razões unicamente divinas. Nós podemos ler em Efésios capítulo 2, a
partir do versículo 8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E tendo esse entendimento em nossa mente e coração, nós podemos crer que o que permanece sem qualquer falha é o caráter de Deus. Deus que estabeleceu uma aliança a partir dele próprio, uma aliança com seu povo. Ele nos incluiu nessa aliança. Ele nos fez participantes dessa aliança apesar de nós. Mas não somente isso, não somente apesar de nós, mas de maneira graciosa. Ele nos usa, assim como usou os servos no passado. E foi assim com Salomão, que nós vamos estudar a partir de hoje. Salomão, ele foi concebido e nasceu depois que morreu a criança, que era fruto do relacionamento de Batseba com o rei Davi, um relacionamento adúltero. Aquela criança morreu, mas depois Batseba se tornou a esposa de Davi, e Davi buscava confortá-la, e o texto também mostra que houve um vínculo de amor estabelecido por Deus, entre Deus e a criança. Esse segundo filho de Davi com Batseba. No capítulo do segundo livro de Samuel, no capítulo 12, o versículo 24, e mostra que Deus amou o menino. Deus o amou. Então, concluímos que Deus também havia escolhido Salomão, aquela criança, filho de Davi, e é por aquele filho Deus estabeleceria a dinastia real que ele havia se assegurado, prometido a Davi, que viria à existência. A soberania e a graça de Deus estão juntas. Não podemos entender muitas coisas, não podemos, em nossa mente limitada, compreender como Deus, soberano, santo, justo, derrama a sua graça em favor de homens e mulheres, pecadores, limitados. Isso é algo que nós não compreendemos pela nossa pequenez, pela limitação da nossa mente. Por isso, quando lemos esses relatos bíblicos, nós vemos a nossa própria limitação, a nossa própria fragilidade, e que somos indignos dessa graça maravilhosa do soberano Deus. Foi assim com Salomão. E a coroação de Salomão, essa coroação aconteceu simplesmente sem um planejamento elaborado.
sacerdote Zadok, Natã e Batseba influenciaram Davi, que já estava ali no seu leito, bem idoso, já não levantava mais, já não tinha mais nenhum vigor, inclusive precisou de uma moça, Abissag, que foi trazida, essa jovem, para poder aquecer o rei, mas ele não teve nenhuma relação sexual com ela. E no meio disso tudo, Adonias, ele se autoproclama rei, ele assume o reinado, mesmo sem Davi ter falecido, mas Zadok, Natã e Batseba, eles conversaram com o rei e tiveram influência sobre o rei Davi. E Adonias, ele pegou o apoio de vários oficiais da corte de Davi e assumiu o reinado. Mas, no entanto, quando ele ficou sabendo que Salomão, por ordem de Davi, com o sacerdote Zadok, com Natã, o profeta, e o homem de Deus, e Batseba, eles então coroaram Salomão como rei. E quando Adonias, que era o filho mais velho de Salomão, de Davi, quando Adonias ficou sabendo que Salomão fora coroado rei pela ordem do seu pai Davi, Adonias, ele suplicou pela sua vida. E Salomão o perdoou e falou que ele deveria provar que era merecedor desse perdão. Porém, mais tarde, Adonias vai pedir ao rei para se casar, para ter Abissag, a concubina de Davi, aquela jovem, para que ela se tornasse sua esposa e fosse dada como esposa. E assim, Salomão mandou executar Adonias, e Adonias foi morto porque provavelmente naquele tempo no Oriente ali próximo, requerer a concubina do rei morto significava requerer o trono. Então Adonias não provou que ele era merecedor do perdão do rei Salomão. E Salomão seguiu os conselhos de seu pai Davi, e assim ele foi eliminando os inimigos, aqueles que traíram Davi, como Joabe, comandante do exército, como Simei, e o sacerdote Abiatar, nós já falamos sobre ele. Esse Abiatar, ele não foi executado, mas ele foi banido em respeito aos seus serviços prestados a Davi. E desse modo, pelo derramamento de sangue e exílio, Salomão removeu aqueles homens que haviam conspirado para fazer Adonias rei. E o trono de Salomão foi então estabelecido de maneira segura, como nos diz aqui, primeiro livro de Reis, capítulo 2, o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, fez o que Salomão ordenou, e assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Davi, antes de morrer, deu ordens a Salomão, seu filho,
uma dupla ordem. E quando ele fez isso, ele demonstrou sabedoria e coragem de um pai real. A primeira ordem foi que Salomão tivesse coragem. Coragem, pois, ser homem. Diz primeiro livro de Reis, capítulo 2, o versículo 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Era algo apropriado, coragem, ser homem, para quem ia iniciar uma batalha ou qualquer tarefa difícil. Nós lembramos de Josué, e Salomão deveria também ser fiel a Deus, ter coragem, ser homem e ser fiel a Deus. E isso lhe traria a bênção divina. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Por quê? Porque assim você será bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que você for. E Salomão, ouvindo tudo isso, então ele deveria compreender que ele deveria ser obediente, que ele teria que permanecer fiel à aliança de Deus. Davi estava recordando as palavras do profeta Natan, em 2 Samuel 7. E era importante obedecer e permanecer firme, fiel à aliança divina. E Davi estava consciente de que as promessas que Deus havia feito em relação a si e à sua descendência, a sua dinastia, seriam mantidas. Quando, não assim de maneira condicional, mas contingente, a sua descendência seria mantida, guardando o modo de caminhar de maneira fiel diante de Deus. Salomão deveria amar a Deus com todo o seu coração e alma. O Senhor confirmará a promessa. Olha, Davi tinha essa certeza e essa confiança, e ele passou isso ao seu filho. O Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Era a promessa de Deus, e Davi, ele estava consciente dessas promessas e que elas seriam mantidas se a sua descendência guardasse o modo de caminhar de maneira fiel a Deus, e o amasse a Deus de todo o coração. E Davi ordenou ao seu filho como Deus havia ordenado a Josué. Está em Josué, no capítulo 1, versículos 6 e 7, quando Deus ele vai falar com Josué: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra prometida, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso.
para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. A ser forte, a seu filho Davi, repetindo a Salomão, seu filho, para que ele fosse forte, conhecer e manter tudo o que Deus requeria a respeito de seus caminhos, dos seus decretos, comandos, leis e requerimentos revelados na lei, na palavra de Deus. Então, Davi estava falando da palavra de Deus. E Salomão havia sido ungido rei, sob o comando de Deus, sob a ordem de Deus, diante de uma pequena equipe de seguidores e servos leais. No capítulo 1 do primeiro livro de Reis, nós lemos sobre isso. O sacerdote Zadok, que o rei Davi mandou chamar Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E ele então ordenou que eles fossem e fazer o filho dele, Salomão, montar numa mula, levá-lo a Giom, e ali Zadok, Natã, ungiram Salomão rei sobre Israel. E assim, esses seguidores leais proclamaram Salomão o rei. Lá em Crônicas está registrado a unção, uma unção de Salomão, imediatamente após as ordens de Davi. E isso foi feito entre sacrifícios e festas, e Salomão foi reconhecido publicamente como rei, e todos os oficiais, homens, militares e filhos de Davi deram as mãos sobre Salomão, o rei. E todos eles seriam submissos, se submeteram a Salomão. O escritor do livro de Reis, do primeiro livro de Reis, registra que Salomão sentou-se no trono de seu pai Davi e o seu governo foi estabelecido firmemente. Depois que Adonias foi executado, Adonias, Joabe, Simei, diz a palavra no versículo 46 do primeiro livro de Reis, capítulo 2, que depois dessas ordens de execuções, Salomão firmou o reino. O reino sob seu domínio foi firmado. E o reino foi estabelecido de maneira inabalável, firme. E o cronista, no livro de Crônicas, ele adiciona que Deus exaltou Salomão na presença do povo e lhe conferiu poder, esplendor real, como nenhum outro rei havia tido antes. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, quase no final do livro das Crônicas, capítulo 29, o versículo 25. O Senhor engrandeceu muito Salomão. Foi exaltado diante de todo Israel,
e lhe deu majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. A promessa de Deus a Davi, aquela promessa de levantar um descendente para sucedê-lo no trono, foi cumprida antes da sua morte. Davi pôde ver esse cumprimento. 2 Samuel 7, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. E Davi, ele morreu bem idoso. Alguns pensam com 70 anos, e ele reinou 40 anos sobre todo Israel. E assim, nós podemos ver que Salomão, ele iria colher os benefícios dos trabalhos de seu pai. Salomão deveria ter menos de 30 anos quando começou a reinar. Pontos negativos existem, sim. Mas isso nos leva ao reconhecimento da soberania e da graça de Deus e a nossa limitação. O filho de Davi e Batseba, ele foi conhecido por 2 nomes, Salomão e Gedidias. Então Salomão tornou-se o nome do rei, né, o nome do homem do trono, e Gedidias, aquele escolhido de Deus, que Deus o amou, nos diz a palavra do Senhor. E glória a Deus por esses relatos. Deus, ele prometeu a Davi, cumpriu a sua promessa. E essa confiança em Deus deve ser firme e inabalável na minha vida e na sua vida também. Porque hoje nós, inseridos na aliança que Deus fez em Cristo Jesus, por meio do sangue, a nova aliança, a graça é manifestada, a soberania de Deus é inabalável, é eterna. E por isso nós podemos confiar em Deus. Confiar e também estarmos atentos, porque nós somos frágeis. Mas por isso temos que ficarmos firmes, obedientes, por meio de Jesus Cristo, amando a Deus, amando ao próximo, fazendo aquilo que Ele ordena. E assim, estaremos afastados do perigo, da idolatria, do mal, seja qualquer que for, qualquer tipo de idolatria. Porque, como disse Davi a seu filho, que ele deveria permanecer obediente, andando nos caminhos, obedecendo às ordens de Deus, ele seria bem-sucedido por onde quer que fosse. E assim Salomão foi coroado rei sobre Israel. E Salomão foi o rei sem igual. E ele obteve sabedoria, discernimento, ele obteve bens, muitas riquezas. Mas isso veremos na próxima aula. Hoje fica o ensino para nós, que Deus em sua soberania e graça enviou Jesus Cristo, seu Filho,
para a nossa salvação. E em Jesus Cristo, o que Deus requer de nós é que creiamos no seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É crer naquele que Ele enviou. E assim estaremos obedecendo às ordens de Deus e vivendo neste mundo de maneira sábia, e onde quer que nós formos, seremos abençoados, porque Jesus Cristo está conosco. Ele, a bênção sem igual, derramada sobre nós, dada para nós e vive em nós.